Opa, bem-vindos à parte 3 de Rinha de Gostosas. E rapaz, esses capítulos tão interessantes. Voltamos para a parte onde do nada a uva saca uma espada. A Cacau tranca o cu e pergunta o que ela acha que está fazendo com uma espada. A uva fala para não se preocupar porque a espada era falsa. Mas a Cacau fala que combate com armas não era permitido. Então a uva faz a pose e chama pro X1, o que deixa a Cacau pistola, e quando o pau ia comer, aparece a irmã da uva, perguntando por que ela estava ali e que ela tinha que estar no clube de Wushu. Então, enquanto elas iam embora, a Cacau já manda aquela indireta, falando que a uva se safou. Mas a irmã da uva fala que foi a Cacau que se salvou. A Cacau estranha o que ela falou, mas ignora e já se vira para falar com o Prota, mas o Prota era viciado em coqueiro na goiaba, então ele usa a respiração do Rio de Janeiro. Primeira forma mão leve, e some com o dinheiro, o que deixa a Cacau como putaça. Então o Prota, como um bom menino, vai atrás da rainha para devolver o dinheiro. Ele encontra a Ruiva Rosada e pergunta onde a rainha está. A Ruiva Rosada fala que ela estava lá em cima. Então o Prota já vai subindo e ignora o aviso da Ruiva Rosada. O Prota entra na sala, olha em volta e tranca o cu, vendo que estava no vestiário, e como igual a filme de terror, ele não estava sozinho. A rainha estava tomando aquela ducha. A loira acha que tem algo de errado e pergunta se tem alguém. O Prota estava igual bandido quando escuta a sirene, já querendo dar-o fora do lugar. Mas as garotas estavam lá fora e a loira decide sair para ver se tinha alguém, e Prota fica como em choque. A loira sai e vê que não tem ninguém. O Prota conseguiu se esconder em uma cabine. A loira decide terminar de se arrumar. Então o Prota pensa em esperar ela sair para ir embora. Aí corta a cena para uma reunião do diretor. Eles estavam discutindo sobre o vestiário feminino e que tinham que resolver tudo o mais rápido possível. Mas falam que o Prota não vai simplesmente entrar em um vestiário feminino. Aí, voltamos para o Prota, que estava sentado em posição fecal, perguntando como ele chegou nessa situação. E quando levantou a cabeça, acabou encostando a cabeça na maçaneta e acaba ligando um pouquinho o chuveiro, mas ele conseguiu desligar a tempo. Só que não, a loira escutou e achou o Prota, ou seja, ele tá fudido. Quando a loira já ia preparando o Fatality, o Prota mostra o dinheiro tentando se explicar. E quando parecia que o Prota ia de Americanas, a Ruiva aparece chamando a rainha para lutar. A rainha fala que deveria ter sido mais dura com a Ruiva, que deixa a Ruiva putaça. Ela fala que vai participar da Liga Wilds, mas a loira fala que eles só convidam por um capricho, e fala que aquele vestiário era só para melhores. E quando parecia que o pau ia comer, chega a Cacau falando para elas saírem do caminho. Mas a imitação de Kakashi não gostou e começou a xingar, mas só levou uma enforcada. E a Cacau coloca o pau na mesa e fala que vai matar ela caso se encontrem na liga. E isso faz elas saírem com um rabinho entre as pernas. E a Cacau ainda tá irritada com o Prota, e aí cortamos a cena. E temos uma explicação do que é a Liga Wilds. Então, resumindo, é um AFK de gasosas que transmitido para o mundo todo, e a rainha é a atual e bicampeão. O Prota já acha que tá fudido, só que começa a tocar uma alarme falando para que todos irem para a sala de tabela da liga, porque a rainha ia escolher seu oponente. Aí para ela escolhe o Prota, ou seja, fudeu. Aí avançamos o tempo e vemos a Cacau tentando animar o Prota e falando que, por ele ser um garoto, ele consiga ganhar. Mas fala que as chances dele é zero. Avançamos o tempo, o Prota pensa que desde que entrou nessa escola só aconteceu merda. Então vemos ele entrar na sala, onde tá a rainha. A Ruiva Rosada pergunta o que ele fez pra irritar na rainha, mas ela é ignorada. O Prota entrega o dinheiro e pergunta se ela podia cancelar a luta. Mas a loira pergunta por que ela faria isso. O Prota fala que se não fosse essa escola, ele não poderia criar os irmãozinhos dele e estudar. Mas fala que não quer apanhar. A loira, como uma bela de escrota, fala que não era problema dela. Então o Prota fala que, se vai ser assim, ele decide vai que sair da escola e pergunta se desse jeito está bom. Aí eles ficam se encarando e tem aquele silêncio constrangedor. O Prota quebra o silêncio se desculpando por não se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Brincadeira. O Prota se desculpa com a rainha e sai da sala, e do nada a loira se vira com uma cara de safa. Digo, com uma cara tímida.
A ruiva rosada zomba dela falando que podia revelar para o mundo que ela era tímida. Mas a loira fala que não queria que ele saísse da escola. A ruiva rosada pergunta em um tom irônico de que ela só queria dar uma lição nele. Mas a loira fala que nunca faria isso e que não se importa com o que acontece com o prota. E a ruiva rosada fica admirando o rosto dela. Corta a cena para o fim das aulas. A Cacau fala para ela e o prota irem embora. Juntos, ela pergunta sobre os rumores dele ir embora da escola. Fala que são falsos, já que ele tem que ir no clube treinar com ela. O prota para de andar e fala que não está com humor para falar com alguém e sai correndo. A Cacau se pergunta o que está acontecendo com o prota, mas mesmo assim ela sai. Correndo atrás do prota, cortamos a cena e vemos a ruiva rosada andando de bicicleta falando que se o prota sair o plano dela não vai dar certo. Ela fala que o prota é bonitinho e que se jogar as cartas certas vai ocorrer tudo bem. Mas ela fala que o maior problema é porque a loira está sentada atrás dela. A loira fala que a limusine não chegava e que não tinha outra opção. Então a ruiva rosada pergunta de quem era a limusine que estava parada na frente da escola. Fala que o prota parece incomodar bastante e que ela devia ter sido um pouco mais amável com ele. Em um tom de sarcasmo ela fala que a grande rainha está incomodada por um garoto. A ruiva rosada fala que pesquisou um pouco sobre o prota e fala para a loira que ele está em uma situação difícil criando dois irmãos, estudando por causa de uma bolsa e trabalhando ao mesmo tempo. Mas ela diz que vai fazer as coisas serem mais fáceis para a loira e que se ela não atrapalhar, ela vai ver o prota daqui a pouco. Aí cortamos a cena mais uma vez e vemos o prota trabalhando e enquanto ele fazia isso, tava a Cacau babando o ovo dele. Não literalmente. Mas bah, se o prota vacilasse a Cacau com certeza faria isso. Mas bah, voltando ao resumo, escureceu e seu co apareceu. Brincadeira. O prota tava voltando para casa e a Cacau tá seguindo ele. Ela pergunta para onde ele tava indo. E se ele não falar, ela vai seguir ele e vai se apresentar para a família dele. O prota grita com ela, falando para ela deixar ele em paz. Isso deixa a Cacau em choque. O prota fala que não está em uma boa situação para ficar brincando e repete para ela deixar ele em paz. E enquanto ele ia embora, a Cacau se pergunta se ela deveria dar um beijo nele. O prota acaba escutando. A Cacau fala que estava tentando fazer ele se sentir melhor e que não estava brincando. E se eles se beijarem, ele vai se sentir melhor. Ela se prepara e fala que ele pode ir. Mas o prota só vai embora. A Cacau percebe depois de um tempo e fala que era brincadeira e para ele esperar ela. Enquanto o prota subia as escadas, ele acaba se encontrando, sem querer, com a ruiva rosada e a rainha. A ruiva rosada fala que elas se perderam. E quando a Cacau vê isso, ela fica putaça e fala para elas irem embora. Mas é ignorada. A ruiva rosada fala que elas são as senpais dele e mesmo que ele não queria ver elas, ele tinha que ao menos oferecer uma xícara de chá. Mano, olha a audácia dessa filha da puta. O prota deixa elas entrarem e o irmão dele fica feliz em ver a rainha. A ruiva rosada fala que ela não podia negar a popularidade dela. O irmãozinho do prota pergunta se ela é amiga do prota. A ruiva rosada pergunta para ele se ele conhece ela, mas o irmão do prota pergunta quem era ela. Aí o prota serve elas com água quente, já que era a única coisa que tinha. E ele liga o modo dark e fala para elas beberem e irem embora. A ruiva rosada fala para a loira se sentar logo, mas a loira fala que devia ter um travesseiro para ela se sentar. A Cacau dá aquela alfinetada falando que tem a realeza entre eles. A loira olha em volta e vê como é a casa. O prota pergunta se eles eram muito pobres para andar com cheques de 1 milhão. Ele fala que vai ser melhor ele deixar a escola, já que ele conseguiria cuidar dos irmãos dele e trabalhar. A loira fala que vai se sentar. Os irmãos do prota chamam a rainha para brincar com eles. Quando a loira ia sentar, ela viu algo que deixou ela em choque, que foi ver que você ainda não está inscrito no canal e deu like no vídeo. Brinks. O que ela viu foi uma barata, que assustou as 3 garotas, as melhores lutadoras do mundo. Tem medo de barata? Bem, eu também teria. Mas o irmãozinho do prota, com a maior tranquilidade, coloca o copo em cima da barata. A loira fica aliviada, mas ela não percebe onde ela tinha subido e parece que as coisas estão ficando calientes. Será a redenção da loira?